mais um remédio falhou na prova científica para o autismo. É a minociclina. Acabou de sair, tá, gente? Saiu no dia 15 de dezembro esse estudo e ele permite que a gente faça reflexões interessantes aqui. Ele estava endereçando uma coisa que é muito falada no autismo, né? Que eu vou discutir um pouco com vocês, que é a questão da inflamação. Ele não conseguiu ser bem sucedido, mas eu acho que olhar para esse estudo ajuda a gente a entender um pouco mais do futuro das pesquisas para remédios do autismo. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, e claro que a gente está sempre à busca de remédios, né? E houve já inúmeras pesquisas com trocentos mil remédios. Eu já fiz aqui um monte de vídeos sobre remédio, eu vou colocar aqui embaixo aqui, vocês podem ver lá, eu fiz sobre canabidiol, sobre risperidona, aripiprazol, sobre bumetanida, um monte, eu vou colocar aqui vários embaixo. E vocês podem assistir. Mas acabou de sair esse aqui. Eu vou mostrar para vocês o artigo. Olha aqui, pessoal. Eu estou mostrando o artigo em inglês. Primeiro, vou mostrar já em português. Mas só quero salientar o seguinte, que ele é do Journal of Autism and Developmental Disorders, que é uma revista muito legal, uma revista de prestígio, né? Isso é importante. E ele foi produzido agora no dia 15 de dezembro. Foi publicado recentemente, portanto, é uma coisa que acabou de sair. Está bem fresquinho. Agora eu vou colocar aqui a versão em português, tá? Ela é o seguinte, breve relatório, um estudo duplo cego é uma coisa positiva, né? Ou seja, quem estava tomando o remédio não sabia, quem estava avaliando quem estava ou não tomando remédio também não sabia. Controlado por placebo, o duplo cego tem que ser controlado por placebo, né? Então isso é muito positivo, são coisas boas, quer dizer que a pesquisa era uma boa pesquisa. Cruzado também, um bom aspecto do delineamento, e de prova de conceito de minociclina para transtorno do espectro do autismo. Quando fala de prova de conceito, ele está falando sobre o tipo, a função daquele estudo. Aí tem uma coisa que a gente vai ver por conta de uma outra coisa também, que é o N, que é o seguinte, para que servia esse estudo? Que fase que eu quero falar com vocês, que serve para vocês interpretarem em relação a outros. E também o fato de que, mesmo se ele tivesse sido bem sucedido, a minociclina não iria passar a ser um medicamento para autismo. Não por conta desse estudo. Ou seja, ele não produzia evidência, no sentido de a melhor evidência, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês, vamos lendo aqui, tá? Mecanismos neuroinflamatórios têm sido implicados na fisiopatologia do transtorno do espectro do autismo. Eu já discuti aqui com vocês, eu vou deixar um vídeo aqui muito legal que eu fiz com o Diogo, que a gente discutiu um artigo sobre genética do autismo, recente, um artigo muito influente, muito forte, mostrando que eles subdividiram lá em 4 ou 5 subtipos de autismo. E entre esses subtipos estava um que tinha essa característica mais da neuroinflamação. Essa questão também foi discutida muito quando teve uma pesquisa brasileira muito influente sobre a inflamação dos astrócitos, né, que foi a professora Patrícia Beltrão Braga. E naquela época, inclusive, se falou na possibilidade de um remédio que tinha impacto na inflamação, de ele ser utilizado, dele ser testado, e aí é uma coisa mais ou menos parecida com esse remédio. Por quê? Porque a minociclina já é um remédio utilizado para uma série de infecções. Ele já é um remédio. O fato dele ser um remédio quer dizer o seguinte, que ele já passou por uma série de processos. Inclusive, quando a gente tem pesquisa para remédio, a gente, de um modo geral, tem o seguinte, tá? Pesquisas com animal ou com células, né? Em geral, células, depois animal. Depois a gente tem estudos de toxicidade, fase 1 que a gente chama, né? Se aquilo fizer sentido, então faz os estudos fase 1. Aí tem os estudos com pequenos grupos, são fase 2, que não quer dizer que de fato seja efetivo. Aí para isso, para demonstrar que é efetivo, tem o fase 3. Tem fase 4, mas também é outra coisa. Na fase 3 é que se produz evidência. Então, na fase 3, você vai ter a quantidade de pessoas que é necessário para você poder fazer o estudo, né, para poder, de fato, demonstrar que funciona para todos. Para todos não, para a maioria, né? Bom, acontece que, quando uma coisa já é remédio, ele já passou por teste de toxicidade. Essa fase que, inclusive, é mais cara, demorada, bem complicada, você não precisa fazer mais. Então, naquele momento que teve toda aquela repercussão daquele estudo brasileiro, se foi falado num tempo que o remédio podia ser utilizado, que era um tempo curto, né, justamente porque pulava essa fase 1. Neste caso aqui da minociclina é a mesma coisa. Esse estudo aqui, como a minociclina já é um remédio, ele já é um fase 2. Eles citam aqui no estudo que tem as pesquisas básicas, né, com modelo animal,
E aí eles pularam direto para a fase 2, não precisou fazer fase 1. Legal. Esse aqui, portanto, é o estudo fase 2. O fase 2 é para avaliar se tem efeito, mas esse é num grupo muito pequeno que não dá para a gente extrapolar. Então vamos continuar aqui. Eu não vou ler todos aqui. Aminociclina, antibiótico, etc., propriedades anti-inflamatórias conhecidas. Isso que eu já falei, né? O objetivo era endereçar a neuroinflamação, que só alguns subgrupos de autismo é que tem, e isso é importante que eu vou chegar lá. Em modelos animais pré-clínicos de TEA, a aminociclina demonstrou potenciais efeitos positivos em fenótipos que podem ter relevância para a TEA. Então veja, aqui é uma coisa interessante. Às vezes funciona no animal, não funciona em ser humano. Isso é muito importante, porque as pessoas veem uma pesquisa, elas acham, nossa, essa pesquisa aqui é ótima. Se já tem isso aqui, quer dizer então que vai funcionar. Não necessariamente. A grande maioria das vezes não funciona. Continuando, esse estudo cruzado, duplo cego, controlado por placebo, empregou períodos de tratamento de 4 semanas, com um período de intervalo de 2 semanas. Foram recrutados, está escrito matriculados, mas recrutados, foram admitidos na pesquisa, né? 24 jovens de 12 a 22 anos, idade média 17,4, tal, no TEA. No geral, a aminociclina foi bem tolerada, ou seja, não teve efeitos adversos importantes. Beleza, legal. Não foram observadas alterações clínicas associadas à aminociclina com tratamento em qualquer desempenho ou foram observados em qualquer medida concluída pelo médico cuidador, ou seja, não fez nenhum tipo de efeito. Por isso que às vezes você tem lá uma lógica biológica, aqui tem uma lógica biológica, você tem um grupo que tem neuroinflamação e você tem uma coisa que tem um poder que é conhecido como anti-inflamatório. Então, tem uma lógica biológica. Essa lógica biológica se chama, na pesquisa científica, de plausibilidade. Ou seja, faz sentido. Eu me lembro que quando eu falei sobre o canabidiol, de não ter evidência científica ainda, teve muitas pessoas que falaram assim, mas ele não falou nada sobre o sistema endocannabinoide e tarará, e aí... então ele não sabe. Em termos de pesquisa clínica, quando a gente fala de remédio, o sistema biológico, a plausibilidade biológica, ela só é plausibilidade, ela não é probabilidade. Essa é a distinção que faz plausibilidade e probabilidade. Uma pesquisa clínica como essa aqui, né, no nível maior, né, que seria fase 3, ela vai alterar a probabilidade. Por que essas pessoas estão falando isso? A maioria das pessoas não são pessoas do campo da ciência, né? Porque dificilmente alguém do campo da ciência faria essa alegação. São pessoas que estão ouvindo de outras pessoas. Porque quando eu quero convencer alguém de que isso funciona, olha, isso aqui funciona, a aminociclina funciona. Eu vou descrever os processos biológicos. Olha, pessoas com autismo, uma parte delas tem neuroinflamação e ele é um anti-inflamatório. Então, faz ou não faz sentido? É convincente. Mas isso está errado. Não se faz isso em ciência. Em ciência se faz, olha, ele é um anti-inflamatório e nós estamos falando de uma coisa que tem, em muitos casos, neuroinflamação. Então faz sentido. Daí eu vou pesquisar. Daí pode ter efeito ou pode não ter efeito, como esse aqui não teve efeito. Não estou falando que é a mesma coisa do canabidiol, porque a gente não sabe ainda se tem efeito, porque as pesquisas ainda estão acontecendo. Mas isso vale para todos os remédios. O que eu quero, na verdade, eu estou utilizando isso aqui como exemplo para dizer o seguinte. Quando alguém alegar para você que uma coisa tem efeito sobre o autismo, e ele descrever um processo biológico, essa pessoa não está falando sobre aquilo que a ciência faz. A não ser que você seja uma pessoa que você está conversando sobre por que ele acha que aquilo pode funcionar, etc e tal. Para a gente falar se um remédio funciona ou não funciona, a prova, o crivo, não é descrever o processo biológico. O crivo, a prova é ter que ter feito uma pesquisa fase 3 e ter que ter funcionado, as pessoas têm que ter melhorado. Que é isso que importa. O que define um remédio não é ele ter lógica, não é fazer sentido. O que define um remédio é você dar o remédio e ele funcionar. Então, isso aqui é bem interessante. Vamos continuar aqui. Nossa hipótese é que a aminociclina não tem efeitos terapêuticos potenciais no TEA. Ou nosso projeto não tinha o poder suficiente para definir potenciais subgrupos de sujeitos que poderiam potencialmente responder positivamente a essa droga. Aqui eu vou dizer uma coisa bem forte, tá? É uma coisa que eu quero trabalhar ainda numa aula, mas uma aula bem feita, uma aula de 1 a 2 horas, uma aula mais avançada. Eu acho muito difícil surgir um remédio para autismo. Hoje não existe nenhuma e eu acho muito difícil existir. Acho que não vai existir. Porque o conceito de autismo é um conceito ruim do ponto de vista da pesquisa farmacológica, né? Porque dentro desse mesmo conceito, desse nome autismo, estão muitas coisas biologicamente muito diferentes. O quadro sintomatológico é o mesmo.
é o transtorno do espectro autista. Mas lá biologicamente, lá na base da causação, são muitas coisas muito diferentes. Então, nenhum remédio vai funcionar para a gente o suficiente para que ele seja aprovado, para que apareça na pesquisa. Isso que eu quero fazer numa aula mais específica, explicando o que eu quero dizer com isso. Me parece que as pesquisas vão endereçar hoje variabilidades genéticas específicas. Então, você não vai ter mais, ou vai ter muito pouco, pesquisas assim, remédio tal para autismo, como essa aqui, minociclina para autismo. Eu duvido. Vai ser minociclina para pessoas com alteração no genital. Minociclina para pessoas com alteração no genital. Ou no mínimo o subgrupo que aparece naquele artigo que eu falei para vocês lá, que eu fiz a aula com o Diogo. Eu acho muito difícil. E eu quero explicar por quê que eu acho. Inclusive, acho que isso não vai demorar, vai ser relativamente rápido, né? Mas relativamente rápido de ciência é muitos anos. A pesquisa demora muitos anos. Nada acontece em poucos meses, né? Qualquer pesquisa dessa aqui, se você pensar uma molécula dessa para chegar de estudo básico até pesquisa clínica, vai uma década. É difícil ir menos tempo do que isso. Pode acontecer, mas nesse caso aqui, da minociclina, é mais fácil. Por quê? Porque é um remédio que já está aprovado para outra coisa, então você pula uma fase, então é mais prático. Quando você faz um reaproveitamento de um remédio que a gente já testou, já é seguro, a gente já tem um pouco mais de confiança. Agora, se é uma molécula que a gente não fez isso, é muito difícil. Mas, enfim, mais um remédio que falhou e a gente espera que haja outros que sejam testados, né? E também possam ser, de fato, colocados à prova da ciência. Mas, como eu disse, eu quero explicar isso um outro dia melhor, eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo especificamente para esse rótulo autismo. Ele vai acontecer para questões muito específicas, né? Questões determinadas muito mais por um subtipo e principalmente por algum tipo de alteração genética específica. Mas como eu disse, eu explico isso no outro dia, tá bom? Um grande abraço. Felizmente, minociclina. Fica para a próxima.